pessoa que começa a ver problemas aqui, não sei hoje. Uma pessoa que começa a ter distrações na vida e sair com mulheres fora de seu matrimônio, no final ele se vai voltar uma pessoa. Um segundinho, estou com problemas hoje aqui para me comunicar como. Bueno, se vai voltar uma pessoa, Hasbe Shalom, pobre, ele não terá em sua vida a ver, pode chamar a ver se me saiu aqui no Zoom, agora caiu o telefone. Bom, Bezat Hashem, voltamos. Você vê que é importante o tema. Uma pessoa que começa a ter distração dentro do matrimônio, depois, Yavet Hon, ele vai perder seu dinheiro e vai começar a trazer dentro de sua casa uma situação de desespero. Então, nós devemos entender como começou esta mulher Sotá. Como começa a história? Ish, que triste estou, o mal, avô mal. De repente, começa uma situação que um homem se escondeu, o marido viu a sua esposa escondida em algum lugar e aí perdeu sua confiança. Sim, obrigado. Estão escutando? Tá bom? Um segundo, não está bem. A ver. Sim, estão escutando? Perdió la confianza de seu marido. Perdió la confianza de seu marido y ahí comenzó una situación de sospecha. En ese lugar y en esa casa donde todo era paz y amor y tranquilidad, llega un momento de ventanilla y tempestad y a Torah lo llama Ish, que triste estou, o mal, avô mal. Porque separou Ish, depende a fidelidade do homem que estas águas que esta mulher ia tomar para provar sua fidelidade. Você sabe que na Ketuvá, que se faz dentro do matrimônio judaico, o homem se faz responsável. O homem se faz responsável por amá-la, mantê-la, protegê-la. E uma vez perguntaram qual é a responsabilidade da mulher. Aparentemente a mulher não tem nenhuma responsabilidade mais que cozinhar. Disse, não, tem uma responsabilidade maior que a do homem, que se chama a fidelidade. A mulher jura diante da Torá e da divinidade que ela vai ser uma mulher fiel para seu marido. Pero a Torá adverte aqui que estas águas que provavam a fidelidade da mulher dependia também que o marido, o homem, que ele também seja uma pessoa fiel, que seja uma pessoa verdadeira. Bom, o que acontecia? La levava para o Cohen. Falamos que ele não queria ter contato com o Cohen, que ele queria evitar o Cohen. Não queria que em sua casa tenha espiritualidade. Agora, o que acontece? Ele tem que correr, implorar para o Cohen, me ajuda, porque estou passando um momento de dificuldades dentro de minha casa. E aí a Torá lo chama a prova das águas amargas, porque a mulher deveria tomar as águas de fidelidade. Nessas águas diz
justamente que se trazia um corban de cevada. Por que de cevada? Porque ela acabou de fazendo uma atitude que não era uma atitude de fidelidade. Uma mulher não faz isso dentro da casa judaica. Então ela fez o que o corpo mundano leva para esta debilidade. Ela trazia um corban também de farinha, mas sem azeite, porque o azeite é feito para dar luz. E ela tirou a luz do mundo através do ato da suspeita. E a levoná, que era um perfume que trazia um aroma, um cheiro agradável dentro de Israel, também ela não poderia ter. Mas a Torá traz uma situação que nesse momento difícil que a mulher está passando, quem acompanha a mulher é Boreolam. Por quê? Porque nesse pergaminho se escrevia o Shem Hashem, o nome divino, e nas águas se apagava o nome de Hashem. Você sabe que não se pode apagar o nome de Hashem, mas para fazer shalom, fazer paz, se apaga o nome de Hashem para salvar o matrimônio. Olha que grande é a paz dentro do povo de Israel, entre marido e mulher, que Hashem deixa apagar seu nome para salvar o matrimônio. Bom, a pergunta é, se a mulher que levou as suspeitas, ela era uma mulher boa, então le diziam para ela que ela teria... Sim? Vou tirar isto, então não sirve. A ver, um segundo, vou colocar. Tira para mim. Voltamos. Agora estão escutando? Ah, sim? Oh, estou com um problema. Bueno, vou fazer um pequeno resumo. Estou com problemas de tecnologia ou de concentração, mas me perdoem. Bezat Hashem, estamos voltando. Ok, o rei Salomão falou só duas palavras, porque já avancei bastante na aula. O Shlomo HaMelech falou que uma pessoa que não se comporta bem no matrimônio acaba perdendo seu dinheiro e acaba experimentando a pobreza. Ok? Isto que falou Shlomo HaMelech. E aqui esta pessoa que evitou de entregar suas contribuições para o Cohen e não queria trazer a espiritualidade do Cohen dentro de sua casa, acabou experimentando pobreza. E falamos que quando não entra o pão pela porta, o amor sai pela janela. E quando aí começam os problemas de Shalom Bait, e falamos por que a mulher só está. Na qual a mulher só está, falamos que ela deve trazer um corban. E aqui a gente volta outra vez. Quem perdeu essa parte pode vê-la depois no Facebook. O corban trazia justamente a referência do momento que viveu essa mulher, na qual apagou a luz do mundo, porém não trazia azeite no corban. Ela trazia cevada porque não fez algo humano, levantar as suspeitas, quer dizer, tinha uma suspeita que não havia dois edim. Se havia duas testemunhas, automaticamente isso nos chama suspeita. Havia solamente um testemunha que ela se encerrou com alguém que ele já falou para ela. Falou para ela, olha, não gostaria de te ver com fulano conversando, e ela foi lá e conversou com ele, mas todo isto a Torá diz ish. Depende da fidelidade do homem para testar a fidelidade
da mulher. Uma mulher fiel merece um homem fiel. E lo alheio, uma pessoa que não é fiel dentro de seu matrimônio, acaba trazendo pobreza e angústias dentro de sua casa. Ok? Agora a pergunta é: e se se provava que essa suspeita não foi verdadeira, como esses ciúmes foram ciúmes por excesso a ilusão do matrimônio, e de repente a mulher é testada e o nome de Hashem é apagado, como falamos que é tão grande o shalom para Kadosh Baruch Hu, que ele deixa apagar seu nome, a mulher tinha uma recompensa. E se ela tinha problemas para engravidar e não podia trazer filhos, trazia filhos. E esses filhos nasciam lindos, iluminados. Essa era a recompensa da mulher que passou uma situação difícil e passou um teste. Mas a pergunta é por quê? Porque a Torá diz que a pessoa não pode viver toda a sua vida com suspeitas. As suspeitas matam o matrimônio. Isto que ela se escondeu. Então, hoje em dia, que a tecnologia e as redes sociais abundam e as pessoas se encontram de maneira virtual e fazem declarações e abrem, isso é um problema. Estamos aqui falando da Torá de 3.300 anos atrás. Imagina hoje que a mulher deve provar essa inocência que ela não teve solamente com uma suspeita. Mas o importante é aquilo que deriva no Nazir. E aqui vamos a entender por que Perashat Sotá e Nazir estão unidas uma com a outra, porque o Talmud diz: todo aquele que vê uma situação de uma mulher Sotá, Yazid et atzmo min hayain, que tire e se afaste de todo tipo de consumo de bebida, porque que comenzó esta suspeita? As bebidas alcoólicas fazem perder a inibição e a vergonha da pessoa, e aí de repente uma pessoa, ele viu com seus olhos a destruição de um matrimônio, de uma pessoa cercana, de uma pessoa próxima, de um amigo, de um parente. Que diz a Torá? Que a partir de agora ele se afaste totalmente do vinho, das bebidas alcoólicas. Porém, a Torá quis juntar de alguma maneira três situações que uma deriva em la outra. A primeira, as terumot del Cohen, a vida do Cohen como responsável de passar a espiritualidade para o povo de Israel. De repente a pessoa não quer ir ao Cohen, não quer contribuir, aí chega a pobreza. Quando chega a pobreza, ou por Hasbe Shalom, adultério, assim diz Shlomo Amelech em outro versículo, que o adultério não passará muito tempo, que o homem vai ter que ir às portas para pedir um pedaço de pão. O importante de manter o respeito dentro da família.
E a partir de aí, que nós falamos que toda a nossa Torá é a linha do meio, e não os extremos, e não o fanatismo. Se te perguntam qual é o caminho que você tem que empreender na vida, é a pessoa ir pelo meio, não pelos extremos. Mas o que acontece se de repente você vive em uma sociedade que já se enfermou, em uma sociedade que você já escutou, em uma sociedade que você já viu como se destroem os matrimônios e a tristeza da separação, do divórcio, da soledade, da intranquilidade. Aí a Torá te diz, você vai ter que pegar o fanatismo para ir para o outro extremo. É verdade que toda a ideia nossa é o centro, que a pessoa deve estar centralizada e não ser extremista. Não deve ser Nazir. Por um lado, a Torá lo chama Nazir de Kodesh. Por outro lado, a Torá lo chama de Joté. Lo llama ele de pecador, porque ele precisou mais diante de uma situação inesperada, a Torá te dá um conselho. Nós voltamos a analisar juntos o tema de Adão e Havá, que é muito importante para entender o que a Torá, que Deus falou para Adão e que Deus falou para Havá no primeiro pecado. Que falou? Le falou para ele, Mikol Ha'etz Hagan Achol Tochel, você pode comer tudo. E a mulher aumentou um pouquinho essa frase e falou, não é que Hashem falou que está proibido comer, está proibido tocar. Quando tocaram e não morreram, ela falou, viu? Seguramente Hashem não quer que você coma deste fruto, porque o dia que você comer deste fruto, você vai ser como Deus. Então, porém, Hashem te falou algo para você se afastar e não comer, e aí empurra a Adão a comer, e Adão acaba pecando e trazendo a oscuridade ao mundo. A pergunta é, quem foi responsável por o pecado de Adão? Adão ou Havá? Quem levou a essa situação? A Hamim aprendem algo muito importante. E aqui aprendemos também para a nossa perashá de Sotá, na qual a pessoa deve se afastar do perigo. O pecado não é você deslizar em algum momento e se encontrar em uma situação de perigo. O problema é você estar perto do perigo. Se em aquele momento Havá le hubiera dito a Adão, olha, as palavras de Hashem vamos respeitar, e não aumentou a palavra, e não se aproximou, teria salvado essa situação. Então, os Hajamim aprendem que a palavra Sotá vem justamente do verbo ish kitiste ishto. De aqui aprende o Talmud em Adam Joté, uma pessoa, ele não peca, ela só inichnas ala ruach shitut. Se entrou
dentro de él un vento de locura. Una pessoa em seus cabais, em sua plenitude de honra como ser humano, ele não vai cometer um pecado que vai destruir um matrimônio. O que aconteceu com essa pessoa? O Talmud quer saber o que aconteceu com esta mulher que acompanha seu marido. Dizem Hajamim, a esta mulher le entrou dentro de ela um espírito, um vento de desinformação. Uma pessoa que está tranquila em sua vida seguramente não vai encontrar situações como estas que a Torá está trazendo. Quer dizer, aqui aprendemos algo para toda a Torá Kulá. Que se a gente está bem dentro de nossos parâmetros e nós estamos rodeados pela família e não estamos celebrando a vida, não temos por que cair en este tipo de tentações. Estas tentações solamente es cuando a pessoa ela perde o controle de suas ações, de seus pensamentos. Se conta sobre uma pessoa que estava em tratamento para evitar de beber álcool. Ele era um alcoólatra, ele foi a uma terapia de alcoólicos anônimos e aí ele fez uma promessa diante do grupo que ele não beberia bebidas se não tem alguém do lado dele para acompanhá-lo. Bom, um dia aconteceu que ele acorda de manhã e ele vê sua bebida, seu whisky frente de ele. Ele é uma pessoa adicta, ele quer beber, mas ele fez uma promessa diante do grupo que ele solamente vai beber. Aí ele saiu para o balcão de sua casa para ver se encontrava alguém, e era um dia que feriado, as pessoas ainda não saíam para a rua. Ele vai para a janela, ele busca alguém para beber e não encontra. Ele se desespera, desce de sua casa e começa a andar buscando alguém que queira beber com ele. Mas ele anda uma rua, duas ruas. Esses dias eram dias de pandemia e não tinha ninguém na rua. Ele tem um grande problema. Ele volta da rua, chega para sua casa, falou: fiz uma promessa, eu não posso passar pela promessa, mas em algum momento alguém vai aparecer. Pegou 2 taças, encheu com whisky e falou: mas a promessa é feita e eu não vou beber se não tem alguém comigo para me acompanhar. Bom, e assim que ele está esperando, até que no meio entrou uma mosca. E esta mosca entrou dentro de seu copo, abre seus olhos, diz: viu? Agora tem alguém para me acompanhar, não estou sozinho. Pegou, fez um lehaim e bebeu com a mosca e acabou caindo outra vez em la tentação. Senhores, aqui a Torá traz a ideia
sobre cómo puede ser, sobre las preguntas do matrimonio que normalmente a Kadosh Baruch Hu fez, creó este matrimonio para encontrar Ahava, Be'ahva, Shalom, Be'reut, compañerismo, tranquilidade, sossego, paz, as coisas boas da vida. De repente, a Torá te diz, olha, não esqueça que tem uma mulher sotá. Como pode ser que tenha uma mulher sotá? La infidelidade. Como a Torá lo entende que uma pessoa haz shalom pode cair nessa situação. Porém, vem e te abre os olhos. A Torá te diz, todo esto não é de um dia ao outro, é um processo. O processo é que o primeiro passo, que você não queria espiritualidade. O segundo passo é que entrou um vento, uma ventania de ilusão dentro de tua casa. Aí chegou uma situação pior dentro da casa. A pessoa estava passando por um momento de urgência, aí cai em uma tentação. Essa tentação lo leva a uma situação, e aí a Torá te diz, quando você vê um mundo perdido, aí vem a perashá do Nazir. Aí diz, a Torá se afasta totalmente de aquelas pessoas que estão no caminho do meio e vai para um extremo, para um fanatismo, para algo que possa te proteger. Seguramente, Bezrat Hashem, em nossas casas, nós celebramos a união de matrimônios de prata, de ouro e de platino. Pero para isso devemos preservá-lo, cuidá-lo e saber que a sociedade, isto é muito importante para o final, a sociedade não está sadia, a sociedade não vive uma vida coerente. E a Torá nos pede que a gente tenha uma vida feliz. Para encontrar essa felicidade, devemos entender e compreender como Hashem pede de nós, para nós nos afastar das coisas que não são boas e nos aproximar para manter, Bezrat Hashem, a felicidade, a luz dentro de nossas casas por muitos anos. Amém. Bom, agradeço a todos mais uma vez. Bezrat Hashem. Ok, espero que nós passamos um momento feliz, ok, com todos os problemas que tivemos a semana anterior, e hoje caiu 2 vezes o telefone, mas Baruch Hashem, Mina Shamayim, estou passando aqui tentando mudar os fones, não estou conseguindo, mas Bezrat Hashem vou me ocupar de trazer um novo fone. Esses fones que são de ouvidos, às vezes eles caem a bateria. Bom, Bezrat Hashem, um grande abraço, passem bem, nos encontramos na próxima.